Você já pensou se a fé que você diz ter, ela realmente parte de você, das suas experiências pessoais, ou é apenas aquilo que te foi ensinado? Eu acabei de acordar, gente. Aí eu dei uma garibada aqui na cara, porque ninguém merece, né? E eu tô me preparando para fazer o vídeo do Papa, do Hierofante, e eu acabei dormindo pensando nisso e acordei pensando. E talvez essa seja uma das cartas mais introspectivas que eu terei a oportunidade de falar sobre ela, sabe? É, acordei pensando com ideias e com uma bombadeira aqui na minha cabeça, me falando muitas verdades, sabe? A meu respeito. Essa carta ela fala muito de religiosidade, ela trata muito sobre o sagrado, né? A importância do sagrado na vida das pessoas, a questão de ritualísticas, daquilo que nós entendemos que vem do tradicionalismo, né? Que vem de geração em geração, né? E eu estava aqui pensando comigo, eu acho que essa carta fala muito sobre mim, sabe? Como eu fui uma pessoa religiosa e como eu luto para tirar a religiosidade, as tradições de berço, sabe como? Aquilo que veio, que está aqui dentro de mim, aquilo que veio de uma herança que eu não quero ter, sabe como? E meus cachorrinhos estão latindo aqui porque os vizinhos. Hoje é sábado de manhã e aqui onde eu moro começa a ter um monte de entrega, sabe? Entrega para tudo quanto é lado. Então eles ficam um pouco agitados, tá? Vou tentar tirar essa parte do vídeo, mas ou não, vou deixar acho que esse vídeo sem cortes mesmo, para ficar um negócio mais minha cara, né? E daí eu lembrei, sabe, do meu início com a espiritualidade. Foi algo desde criança. Eu nasci num berço cristão, tá? A igreja no qual meus pais frequentavam é uma igreja colonizadora, né? Por que era uma colonizadora? Porque eram de missionários estadunidenses, né? Na verdade, é um bando de gente que não conseguiu criar a sua própria igreja, não foram pastores ou mestres bem-sucedidos nos Estados Unidos, né? Vieram com aquela coisa, vamos lá, né? Evangelizar os índios e negros, né? Os escravos e os indígenas. E é isso que eles tinham na cabeça. De fato, realmente, foi bem ali nos anos 80, finalzinho dos anos 70, anos 80, onde se criaram muitas seitas com teor cristão. Lembra dos Meninos de Deus, né? Aquela galera que tomou veneno, todo mundo se matou. Vieram também muito o pessoal do Igreja Mórmon veio para cá, né? Então, o cristianismo veio com aquele aspecto estadunidense, sabe? E eu lembrei que, na verdade, como comparando, né? Hoje eu estudo bastante sobre as religiões, ainda sou leiga, mas estudo bastante, é um tema que me interessa muito. E observando, estudando e comparando os dados, eu percebo que nós, né, quando eu falo nós, seria meus pais e minha família da época, nós éramos de uma seita, né? Como fomos programados para achar que sabíamos, para achar que o que terceiros, pessoas que sequer nós conhecíamos as raízes, sequer sabíamos quem eram, sequer sabíamos os antecedentes criminais dessas pessoas, né? Simplesmente vieram para cá, para o Brasil, vieram aqui cheios de verdades e de imposições. Nós acatávamos aquilo como verdade e como uma verdade celestial, divina. A verdade que eles traziam era inquestionável, de forma que se alguém questionasse, era tratado, era posto em disciplina.
disciplina, essa era a palavra, né? Era afastado da igreja, era excomungado, a pessoa ela não podia mais frequentar os círculos de amizade, sabe? Gente que sumiu da igreja, nunca mais apareceu, pessoas que foram ofendidas, né? Então, assim, eu comecei a observar que eu tinha muito disso, sabe? E graças a Deus, isso mudou com os anos. Graças a Deus, a iluminação divina chegou à minha mente, ao meu espírito, e eu estou, acredito que no caminho certo, o caminho da intuição, o caminho do autoconhecimento e o conhecimento das verdades que vivo por experiência própria e não por ritos, narrativas de terceiros, né? E, inclusive, esse é um dos motivos até que eu tenho o canal o Alma Guia. O Alma Guia, ele foi um canal que surgiu de um grito interior dentro de mim, né? Porque não é fácil desenraizar, retirar, cortar essas raízes que elas estão no nosso âmago, elas estão no nosso interior, de forma que parece até que ela faz parte do nosso DNA. E é tão difícil desacreditar naquilo que você foi ensinado a acreditar, mesmo não tendo experimentado de forma verdadeira. É uma frase comprida, mas ela faz lógica, tá, gente? Por isso que eu pergunto, sabe? Até que ponto aquilo que a gente acredita que a gente vive, que a gente diz que é verdade, realmente é verdade porque passou a ser verdade por experiência pessoal nossa? Ou é verdade porque alguém te ensinou que é daquele jeito? Quando eu saí do cristianismo e eu fui para a espiritualidade universal, eu tive um choque por ver os mesmos padrões estruturais dentro dos ambientes religiosos. Isso eu digo, olha, gente, frequentei alguns lugares até para conhecer, para ver aonde o meu espírito se identificava, né? E muitas vezes eu me senti dentro de uma igreja. É inacreditável, né? E eu comecei a perceber que parecia que não tinha um lugar para mim. E hoje, dentro de mim, existe uma necessidade gigante, imensa, de conexão com a espiritualidade, de conexão com algo que é maior do que eu. Eu tenho experiências maravilhosas, de verdades minhas, vividas, experimentadas nessa terra, com Deus, com o divino. Eu não posso negar. Eu não posso negar. E que eu não consigo compartilhar com terceiros, porque elas não fazem parte da mesma visão. Parece que as pessoas precisam de estruturas, de um passo a passo, as pessoas precisam, tudo elas precisam criar conceitos, fundamentos. Gente, fundamentos da fé é uma só. A fé sem obras é morta. Ponto. Isso se aplica para qualquer religião. Se você tem fé, você vai ter como experimentar dessa fé na sua vida prática. Se você não experimenta daquilo que você vive, daquilo que você diz que acredita, daquilo que você diz que adora, daquilo que você está ali entregando, né, o seu consciente, espiritual e corpo, se não tem obra, se você não tem experiências para contar, não é real, né? É simples. Então é isso, meus queridos. Isso aqui na verdade, é um diário interativo que eu estou fazendo de pensamentos, né? Sobre essa próxima carta, no qual a gente vai conversar lá na Jornada com os Arcanos, na playlist.
mas também é um desabafo, sabe? Porque não é fácil a expansão interna. Olhar para dentro, crescer como ser humano, olhar para dentro e aumentar a sua conexão com o divino não é algo fácil, porque você precisa se despir de quem você é, sabe? Parar de mentir que você é isso, que você é aquilo, que você é neto do babalorixá, que você tem não sei quantos fundamentos, sabe? É, a gente precisa se despir e entender que a gente não sabe a nada mesmo, né? E o pouco que sabemos é por muita misericórdia divina, porque eu acho que a gente não tem nem capacidade de entender a grandiosidade do reino invisível que nos cerca, né? Também, se você se identificou aí com essa mensagem, né? Se identifica com esse canal, com a proposta do canal e tudo mais, se inscreva no canal e principalmente deixa seus comentários, sabe? Às vezes você tem uma jornada parecida com a minha, experiências parecidas, ou até mesmo um ponto de vista que, né, vem de confronto, vem aqui edificar, né? Deixa aí a sua informação, deixa aí o seu registro, deixa a sua pergunta. Sabe, gente, olhar para dentro é desafiador. Eu tenho tido, assim, experiências que eu falo assim, meu Deus do céu, Luiziana. Eu não sei se vocês têm mais ou menos a mesma experiência, sabe? Mas eu olho para mim e falo assim, meu Deus do céu, como é que olha, por misericórdia divina que eu tô aqui, porque a gente vai fazendo umas coisas às vezes, sabe, na vida que é demais. Mas é isso, meus amores. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Hoje é dia 25 de julho de 2026. Quem sabe daqui 2 anos, né? A gente olhe para trás e pense assim: uau, consegui dar um passo. Grande abraço para todos vocês, paz e luz, e até a próxima.